todos. Chegamos à quarta roda de conversa da Educação do Campo. Com o tema Formação de Educadores do Campo e seus desafios, teremos a presença hoje da professora Eliane Novaes, da UNB e do FONEC, Fórum Nacional de Educação do Campo, e a contribuição da Aparecida Lobato, da Secretaria Municipal de Educação do Campo, de Campos, para apresentar um breve histórico da coordenação. A caminhada é longa, é histórica e de luta, e se faz cotidianamente com os trabalhadores do campo e da cidade. Nesse sentido, é preciso alimentar nossa alma para enfrentar tantos desafios na promoção e garantia dos direitos fundamentais ao povo do campo. Podemos fazer isso juntos, com música, poesia, teatro, estudos teóricos e práticos. Escolhi, no dia de hoje, uma poesia para a Eliane, para a Cida e para todos os educadores que estão aqui presentes. Uma poesia para abrir a nossa roda de conversa e partilhar com vocês uma excelente tarde de escutas e debates. Essa poesia diz assim: não aprendo a lição de conviver, senão de sobreviver no mundo feroz dos homens. Me ensina que não convém permitir que o tempo injusto e a vida iníqua me impeçam de dormir tranquilamente, pois sucede que não durmo. Frente à verdadeira ferida, pelos guardiões da injustiça, ao escárnio da opulência e o poderio dourado, cujo esplendor se alimenta da fome dos humilhados, o melhor é acostumar-se. O mundo foi sempre assim. Contudo, não me acostumo. A lição persiste sábia. Convém cabeça, cuidado, que as engrenagens esmagam o sonho que não se submete, e que a razão prevaleça vigilante e não conceda espaços para a emoção. Perante a vida ofendida, não vale a indignação. Complexas são as causas do desamparo do povo, mas não aprendo a lição. Concedo que me comovo. Tiago de Mello, sejam muito bem-vindas, professoras, todos os educadores da rede municipal, educadores, trabalhadores do campo, pesquisadores que constroem coletivamente o paradigma da educação do campo em Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. A nossa dinâmica de hoje será uma breve apresentação do histórico da educação do campo em Campos e a apresentação rica, importante, tão importante quanto a luta dos trabalhadores, da professora Eliane, que vai falar para nós sobre a formação de educadores do campo e seus desafios históricos. Com vocês, com a palavra, Cida Lobato. Boa tarde a todos e todos. Meu nome é Aparecida, mas eu sou conhecida como Cida, a Cida Lobato, todo mundo chama para a secretaria, a Cida da Coordenação de Educação do Campo. Eu sou professora da Rede Municipal de Campos dos Goytacazes, já há 13 anos, e tenho trabalhado, em escolas próxima de área de assentamento aqui do município de Campos. Tenho militância no movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e como a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, também faço parte do Fórum Nacional de Educação do Campo, sou integrante também do Fórum Nacional, e a gente está desde 2017 atuando juntamente com os demais companheiros, o Marcelo e Vanise, Ângela, outras pessoas colaborando e contribuindo com esse trabalho de coordenação das escolas rurais do município de Campos. E eu vou falar um pouquinho de como que se construiu um pouco essa coordenação de educação do campo no município. Bem, no final da década de 1990, a gente tem aí um movimento muito forte de luta pela terra, que é a reforma agrária, Isso juntamente com os movimentos sociais do campo, as organizações civis do campo, juntamente com instituições e parceiros voltados pela luta pela terra, eles conseguem aí, desenvolver a reforma agrária no Brasil, não só no nosso município, mas em todo o Brasil isso ocorre, a luta pela terra, a luta pela reforma agrária. Bem, trazendo um pouco desse contexto da reforma agrária no nosso município, como o Marcelo estava dizendo mais cedo, nós temos aí uma concentração
de grande latifúndio da produção canavieira no nosso município, não somente canavieira, mas também originárias também da produção de bovinos. Então, o nosso município, né, ele é muito restringido a essas produções, além de terem outras, porém essas foram as mais fortes naquela época. E especificamente no ano de 1998, né, aproximadamente esse ano, com essa luta pela terra, surge o coletivo de educação do campo, que se chama Coletivo Educampo Fluminense. Né, esse coletivo ele é um grupo, né, de organizações sociais, né, e sindicais do campo, em parcerias com as instituições de ensino e também os trabalhadores rurais sem terra. Então, esse coletivo ele promoveu aí várias ações, debates, projetos e cursos aí com parcerias com as instituições públicas, né, que existem no município. E houve também a estratégia, né, de uma construção, né, da política pública de forma coletiva, né, para a implementação da política de educação do campo, né, tá? E trazendo para a sociedade civil essa discussão, né, e para o poder público, tanto da esfera estadual quanto municipal, né, vem trazendo essa discussão da implementação da política pública de educação do campo, que nesse ano já era uma conquista dos movimentos, né, do campo. E em 2009, especificamente, né, com a avançada da luta, né, com o acirramento da luta, né, o município se encontra, né, o governo municipal se encontra aí acirrado pelos próprios movimentos sociais, porque havia a necessidade de se implantar essa política, né, de educação do campo, política de direitos das populações do campo, e isso aí houve aí uma grande pressão sobre o governo do município para que criasse uma coordenação dentro da Secretaria de Educação e que se pudesse implementar aí a construção desse projeto, né, da política de educação do campo para as escolas rurais do município. Né? E essa coordenação foi criada pelo poder municipal. E essa coordenação, né, essa primeira coordenação lá em 2009, ela se foca, né, mais nessa construção desse projeto de implementação em parceria com os movimentos sociais, as organizações civis, né, as instituições de ensino público, né, as universidades públicas, os institutos federais, enfim, eles focam aí na concentração de forças, né, para construir esse projeto de implementação da política de educação do campo, e também na formação dos educadores da rede municipal, né? E aí, em 2009, organiza-se também o primeiro seminário de educação do campo, né? E também, na sequência, a gente acaba tendo aí um enfrentamento de fechamentos de escolas do campo. Então, o que acontece? Essa coordenação ela acaba sendo desfeita, porque isso é uma política contra, né, e aí acabou não tendo sentido ter uma coordenação de educação do campo naquele período. E aí, logo no ano seguinte, 2010, essa coordenação se desfaz e ela não avança. Bem, em 2014, com o avançar, desde então não houve mais nenhuma ação, e desde então, em 2014, né, em consonância com o Plano Nacional de Educação, né, há-se também de se construir o Plano Municipal de Educação. Né, e a partir de 2016, né, é garantida aí, né, uma construção coletiva de matrizes curriculares, né, para as escolas do município, as escolas do campo do município. Bem, e aí, né, com o avançar, né, em 2017, já numa outra ação coletiva desse coletivo Educampo Fluminense, né, há-se a retomada aí da coordenação de educação do campo, com a minha participação, com a participação do Marcelo e de outros, né, personagens importantes aí para a gente pensar junto de que forma a gente replantaria, né, esse projeto, implantaria, na verdade. E aí o que a gente acaba tendo que medir esforços aí, inicialmente, na reestruturação das matrizes curriculares para as escolas, né, rurais do município, as escolas até então reconhecidas como escolas do campo,
A gente também tem feito esforços para a reestruturação também dos projetos políticos pedagógicos das unidades escolares, né, as adequações, né, desses projetos pedagógicos e a formação dos nossos educadores. Né, isso a gente tem feito aí pé a pé, escola em escola, e tentando, inclusive, fazer formação por agrupamentos, porque o nosso município ele é enorme e as dificuldades são imensas. Enfim, a gente tem, então, né, atualmente, o desafio aí de implementar política, né, de educação do campo em cerca de 95 escolas rurais no município, né, distribuídas pelo município, que aí a Eliane pôde ver que é o maior município do estado do Rio de Janeiro. É um desafio gigante, porque a infraestrutura é muito precarizada, tá? Mas a gente também teve alguns avanços aí, além de construir aí as matrizes curriculares. A gente teve aí 2 audiências públicas, né, na Câmara dos Vereadores. Dentre elas, uma foi sobre implantar uma escola família agrícola no município, né, onde tem-se um espaço. A gente tem aí em execução, aí, já tivemos uma versão e vamos ter uma segunda agora do programa Escola da Terra. Já realizamos o 2º seminário, né, de educação do campo. No início desse ano, a gente conseguiu realizar aí, apertadamente esse 2º seminário. Estamos tendo aí os próximos, né, esse momento, essa rodada de conversas com nossos educadores, por conta desse período de pandemia. E, por fim, nós temos aí o curso de questão agrária, né, que é juntamente com o professor Paulo Alentejano, da UERJ, a professora Leonilde, da Rural, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e um curso de agroecologia também, que a gente está aí planejando, né, de que forma a gente vai trabalhar estamos aí na construção. Muito bem. Então, basicamente, é um pouquinho da história dessa coordenação aí, cheia de desafios para enfrentar, contando aí com o pessoal do FONEC, com o pessoal dos movimentos, com os nossos educadores, com os nossos profissionais de educação. Enfim, a gente está aqui para fazer um pouco do nosso papel, que é trazer um pouco de informação para o nosso pessoal e a gente junto construir a educação do campo no município. Não é a CIDA e nem o Marcelo, né, não é uma equipe de coordenação dentro de uma Secretaria de Educação que vai construir, né, uma proposta, um projeto de emancipação do campo sozinhos, né? Estamos aqui para a gente fazer juntos. É isso, assim, um pouquinho da minha fala, um pouco da minha contribuição nessa tarde. Obrigado, Cida, pela importante e breve histórico do trabalho, desde a década de 90, né, da educação do campo, desse coletivo, né, isso acontecia no movimento nacional, acho que a Eliane faz parte desse processo do movimento nacional, até os dias de hoje, como é que a gente está no norte do estado, né? Então, eu através da CONTAG, fui convidado pela Eliane em 2008, 2009, em Viana, no Espírito Santo, que a gente se conheceu, porque a FETAS, que é a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Espírito Santo, realizou não só um encontro, foram 2 encontros que nós tivemos juntos, né, Eliane? Lá no Espírito Santo, uma em Viana, na região metropolitana de Vitória, e a outra foi em Guarapari, foi um outro encontro da CONTAG em Guarapari. Então, esses processos de educação do campo, eles são de debate, aprofundamento e de ações práticas e concretas, né? Então, não é a definição apenas de um conjunto de conteúdos e programas que vão construir a educação do campo, mas é o diálogo permanente da escuta, de ouvir os territórios, de pensar na perspectiva do território. E nesse caminhar da educação do campo, a gente tem o prazer, o encontro, o amor e a presença da Eliane hoje para ajudar a gente a pensar, os desafios da formação dos educadores, né? A gente tem uma concepção de construção histórica urbana, né? Desde pequeno, as pessoas pensam que a cidade é o lugar para pensar a política, para pensar a política pública, e a gente precisa rever essa dimensão, né, da formação, e a gente convidou com a experiência sindical, militante, de movimento, professora da UNB, coordenadora do FONEC, a nossa convidada de hoje, professora Eliane Rocha,
seja muito bem-vinda mais uma vez. É um grande prazer a tua contribuição, da CIDA, da gente pensar enquanto um coletivo aqui no norte do estado, né? Pensar esse movimento que acontece também num estado que se diz urbano, né? Porque pensa que o Rio de Janeiro é só a capital, a gente não pensa os interiores do Rio de Janeiro, né? Então, já que, sem muitas delongas, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Um beijo. Obrigada, gente. Vocês me ouvem bem sem fone de ouvido? Sim, Eliane, a gente te ouve bem. Beleza, eu tô tentando evitar o fone de ouvido, que eu tô com inflamação aqui, com a crise de labirintite, aí tô tentando evitar o fone, porque tá prejudicando bastante. Marcelo falou uma coisa que é muito engraçada, né? A gente fala do Rio de Janeiro como se fosse só cidade, e a gente fala do Brasil como se fosse o Rio de Janeiro, né? Eu estava fora do país agora, fazendo pós-doutorado, e todas as pessoas, quando eu dizia assim, você é do Brasil? Você é do Rio de Janeiro? Então, todo mundo pensa que o Brasil inteiro é o Rio de Janeiro, né? Então, gente, boa tarde, né? Primeiro, queria falar da minha alegria de estar aqui, falando com professores e escolas dos municípios, né? Para mim é uma coisa bem importante, porque é um pouco o lugar de onde eu parti, né, a minha experiência de formação, minha experiência de inserção na educação do campo começou, né, com formação de professores em escolas municipais rurais, né, naquela época a gente nem falava de escola do campo ainda, a gente falava de escolas rurais, né, lá na Bahia, né, vou falar um pouquinho dessa minha trajetória para dizer um pouco desse lugar que eu falo, e dizer um pouco de umas coisas que eu já fui pensando aqui para a gente pensar continuidades desse debate. Eu sempre digo que eu gosto de reunião, que a gente sai de lá com um monte de trabalho para fazer, porque a gente vai nos lugares e sempre sai com trabalho. Queria agradecer aqui o convite do Marcelo, meu querido amigo, que a gente tem sempre se encontrado aí nessa jornada de luta, de construção. A companheira Ivânia, que está aí, da Resab, lá da Senhor do Bonfim, histórica do meu coração. Um beijo para você também, que eu vi que ela está aqui presente. Mas eu queria falar um pouco, gente, desse lugar que eu venho para dizer da importância, do quanto eu entendo como é importante a gente fazer o debate da formação de professores que estão no chão da escola, né? Acho que a gente tem que pensar o grande desafio que é a gente construir a educação do campo, não só do ponto de vista de princípios, de elementos teóricos, da perspectiva acadêmica, que é importante, necessária, da pesquisa, da extensão, mas principalmente a gente centrar o nosso debate nas experiências de formação de professores dos municípios, porque, na verdade, é onde a gente tem clareza que a mudança, a transformação acontece, ou ela pode acontecer, né? Então, eu queria falar um pouco disso. Então, eu sou baiana de nascimento, né? Estou em Brasília há 16 anos. Na próxima semana completa 16 anos que eu estou aqui, né? Minha experiência com educação do campo começou em 96, né? Quando eu estava ainda no movimento de organização comunitária, né? Quando eu fui selecionada como estagiária da universidade, quando eu fazia o curso de pedagogia, num projeto de formação de professores que era desenvolvido da universidade com o MOC e com as prefeituras de vários municípios da região do Cisal, ali daquela região que tem todo o debate do trabalho infantil, dos estudantes das crianças que trabalham nas pedreiras, né, no corte do sisal, etc. E ali foi onde eu tive a minha primeira experiência, né, de debate sobre formação de professores, né. Antes eu tinha 20 anos, já se vão 25 anos, né, nessa trajetória, quase 25 anos, né. Então, ali a gente começou a fazer um debate com os professores, que era de como a gente construir uma proposta metodológica, né, que trouxesse o debate da escola como centralidade do processo formativo dos professores. E eu não sei se vocês conhecem, Ivânia, com certeza eu sei que conhece, né, pela Resab, a gente trabalhou muito isso, o movimento de organização comunitária, junto com o CERTA, em Pernambuco, construiu uma metodologia de trabalho para as escolas do campo,
e depois, se vocês quiserem, eu convido vocês a conhecerem, né, que se chama Conhecer, Analisar e Transformar, que é uma experiência que parte de 3 princípios, né, que é preciso conhecer a realidade, é preciso estudar e entender essa realidade para que a gente possa transformar essa realidade, né. Por isso o significado da sigla CAT, né, Conhecer, Analisar e Transformar. E essa experiência me deu, de fato, as ferramentas para entender o quanto era desafiador construir uma escola do campo, né, que tivesse como coração central a formação dos educadores, né, porque a gente entendia que a responsabilidade que hoje se dá aos professores, né, ela é tão proporcional à responsabilidade de assegurar que esses professores tenham as condições para fazer esse trabalho, né? Em geral, o que a gente tem assistido é que para os professores há uma demanda, uma cobrança muito grande, mas que, por outro lado, as próprias condições de formação e de condição de trabalho não acompanham, né? Então, foi ali que o meu pé no chão começou a ter contato diretamente com essa realidade. Eu fiquei no MOC durante 10 anos. Depois que eu me formei em pedagogia, eu continuei, né, e aí passei a coordenar esse programa que eu entrei em 96, e foi nesse contato com o MOC que a gente construiu a RESAB, né, a Rede de Educação no Semiárido Brasileiro, que foi outra experiência magnífica, que foi ampliar o debate da educação do campo numa perspectiva da educação contextualizada, né? E aí essa é uma outra experiência que é muito valiosa para a gente, porque a gente começou a entender que não dava para a gente pensar educação do campo no Brasil sem a gente olhar as diversidades dessa educação do campo, né? Assim como a gente fala que existem campos, né? Existe também educações, né? Educação do campo diversa, né? A do Rio de Janeiro, a do Nordeste, a do semiárido, a ribeirinha, a amazônica. Então, assim, a gente também, nesse próprio processo, que acho que foi uma coisa que a RESAB nos ajudou muito a ampliar esse olhar de que é preciso olhar a escola na sua diversidade, mas olhar também nas suas especificidades, né? Então, eu queria resgatar essa experiência que foi muito importante para a gente entender esses princípios, né, que a gente defende hoje. Depois eu saí do MOC, vim para a CONTAG em 2004, 2005, por aí. Vim para ficar aqui 6 meses e estou há 16 anos, né? Fiquei 10 anos na CONTAG coordenando esse programa que o Marcelo citou, que era um programa de formação de lideranças, né, sindicais de base, né? Essa era uma coisa bastante legal, né? Que era a ideia de formação de lideranças sindicais de base dos sindicatos de trabalhadores rurais no Brasil inteiro, para conhecer e para fazer o debate da política da educação do campo, né? E foi nesse processo aí que a gente se conheceu. Com essa oportunidade de estar na CONTAG, vocês verem que eu estou sempre, eu vou sempre alargando, né? Os municípios, depois o semiárido, depois eu estou no Brasil inteiro. E foi com essa experiência da CONTAG que eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil inteiro, assim, viajei o Brasil inteiro mesmo, assim, fazendo debate sobre as escolas rurais, né? Eu posso dizer que eu conheço todos os estados brasileiros, inclusive indo para as cidades, né, mais do interior do estado, para fazer essa discussão com os trabalhadores. Então, a ideia de construir o Fórum de Educação do Campo, que hoje a gente está, é resultado um pouco também desses nossos acúmulos, né, que a gente foi fazendo do ponto de vista do trabalho profissional, mas e da militância. Em 2013, eu terminei o doutorado da UNB, que eu fiz sobre educação do campo, e fiz o concurso para a Universidade de Brasília, passei no concurso, assumi o concurso em 2014, né, e fui trabalhar com a licenciatura em educação do campo, né. Então, vocês veem que eu ando, mas eu, sabe, não saio do lugar, né? Você vai andando ali, mas o seu miolinho fica ali, o pezinho está no miolo, né? Essa experiência do meu doutorado foi bem legal, porque eu tive a oportunidade de fazer o intercâmbio na Espanha, né, na Catalunha, e
E depois voltei agora, né, eu acabei de voltar de lá do pós-doutorado, voltei para estudar de novo essa experiência de formação de professores na Catalunha. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a Espanha tem uma comunidade autônoma, né, é como se fosse um estado, mas lá com mais autonomia do que os nossos estados. Vocês devem ter ouvido falar, porque é uma região que vive numa luta muito forte pela independência da Espanha, né, eles querem ser independentes da Espanha, querem se constituir como um país. E eles construíram, ao longo desses 20 e poucos anos, uma política muito bem estruturada de educação do campo, de escolas do campo, com metodologia, com organização de gestão, com produção de material didático, né? E essa experiência me tem instigado muito desde o meu doutorado, porque ela tem feito uma coisa que eu acho que ainda nós somos carentes aqui, que é a construção de práticas e metodologias pedagógicas que nos ajude a pensar todos esses princípios da educação do campo que a gente tem, principalmente para as escolas multisseriadas, que são as nossas escolas em grande parte organizadas no Brasil. Então, lá, só para dar um exemplo para vocês do que é, porque eu queria fazer uma ponte com essa discussão que a gente está fazendo aqui. Lá, eles, ao invés de fechar escolas do campo, eles fizeram uma definição de que nenhuma escola do campo seria fechada. Mas nenhuma escola do campo atuaria de forma isolada, né? Ou seja, o que é que eles criaram? Eles criaram uma coisa que eles chamam de ZER, né? ZER, Zona de Escola Rural. E o que é uma zona de escola rural? É uma região, é um conjunto de escolas geograficamente próximas, né, que tem um projeto educativo comum, né, que tem uma estratégia pedagógica comum e compartilham professores. Olha que interessante. Ao invés dos alunos se deslocarem para encontrar o professor, lá os professores se deslocam para encontrar os alunos. Então, as escolas continuam nas comunidades, né, e os professores de música, inglês, educação física, educação especial, eles são itinerantes. Então, a escola tem um corpo de professor fixo, né? E eles têm um conjunto de professores que circulam nessas escolas. E esses professores todos, né, que formam a ZE, têm uma coordenação que constrói um projeto comum de projeto pedagógico geral, considerando e respeitando as especificidades da escola. Olha que coisa bem interessante se a gente pudesse pensar no Brasil, que ao invés de fechar as escolas do campo e nuclear, e as crianças saírem todas para aquela escola, a gente mantivesse as escolas nos seus territórios e os professores circulassem ao invés das crianças. Por que eles fizeram isso? Porque depois de 20 anos, lá também o movimento de professores é que desencadeou essa proposta, eles dizem assim, a escola é o coração de sobrevivência do território. Se a gente quer manter as pessoas no território, a gente tem que manter a escola. Porque a escola é esse espaço onde a gente consegue construir uma identidade de sujeito. A escola tem esse papel, né? É claro, gente, que nós estamos falando de territórios mais próximos, a gente está falando de escolas que não são precarizadas como as nossas escolas, né? Mas, do ponto de vista da estratégia metodológica de você entender que quem desloca não é o aluno, porque esse tem que manter o seu vínculo com o território, que quem desloca é o professor, é fantástico, né? Porque eles entenderam que a escola não pode ser fechada, porque se a escola fecha, o território se esvazia. Embora tenha outras discussões de campo. Por que isso é importante, gente? Porque isso tem tudo a ver com aquilo, com os princípios. Eu nem cheguei lá nos princípios, viu, Marcelo? Eu falei que ia falar sobre 3 coisas: princípio, licenciatura e desafio. Já vou chegar. Isso tem a ver com os princípios que nós construímos para a educação do campo, né? E quando eu estou dizendo que, para mim, o desafio é a gente avançar em como a gente fazer isso, é a gente poder pensar que tem que construir estratégias articuladas, que não dá para as escolas ficarem sozinhas, isoladas, com um professor só tentando fazer tudo, né? Que a gente pode avançar nesse sentido. Então,
essa minha experiência toda na educação do campo e depois na educação de jovens e adultos me permitiu transitar nesses diversos cenários, né? Como professora da universidade, então eu estou no curso de licenciatura em educação do campo, que tem, na sua maioria, estudantes quilombolas, né? Então, 80% dos nossos alunos da licenciatura da UNB hoje são estudantes quilombolas, 70% aproximadamente, 30% são camponeses, né? Ou filhos de camponeses, filhos de chacareiros, né? Mas majoritariamente é um curso que atende demandas de educação quilombola também, então a gente transita muito nessa demanda das escolas quilombolas também. Então, para falar, isso tudo é para dizer assim, que para a gente entender que a formação de professores, a gente tem que entender que ela precisa acontecer olhando do ponto de vista dos princípios, mas olhando possibilidades de práticas, né? E aí eu queria falar de 3 princípios aqui, 3, 4 princípios que eu acho bem importantes para a gente entender o papel da escola e o desafio das escolas nesse processo, né? E tem a ver um pouco com essa trajetória que eu estou falando. Primeiro, que uma das questões que a gente entendeu, né, nesse processo todo é de que não há como pensar a escola se essa escola não tem uma relação muito forte, construída ou a construir com os sujeitos do território, né? Isso tem a ver justamente com essa perspectiva da gente olhar as escolas, na perspectiva dela olhar o sujeito não como um problema, ou a diversidade desse sujeito, mas olhar esse sujeito na perspectiva da potencialidade, de como esses sujeitos trazem para as escolas os grandes desafios da sociedade como um todo. O que, na maioria das vezes, a escola tenta ocultar, ela tenta uniformizar, né? E aí, os professores, na sua maioria, como eles são cobrados por uma uniformidade de ensino, na avaliação, no resultado, a nossa tendência é também tentar uniformizar esses sujeitos, né? Então, essa escola que tem uma relação permanente com os sujeitos, ela é muito importante, porque a escola do campo, né, dos caiçaras, como o Marcelo falou ali mais próximo de São Paulo, provavelmente vai ser uma escola do campo com perfil diferente da escola de campos, que tem uma trajetória, uma tradição campesina, de produção de cana, etc., por exemplo. Embora estejamos falando de sujeitos de campo, mas estamos falando de concepção de sujeitos diferentes, que se organizam de modo diferente. Então, isso é um elemento importante. A vinculação da escola, que é o segundo elemento, com o projeto de campo. Não basta a gente querer que a escola sozinha faça um debate e um enfrentamento do projeto de campo. A escola sozinha não dá conta de fazer. É por isso que a gente fala que a escola precisa ter uma interlocução permanente com os sujeitos do campo. E esses sujeitos do campo organizados coletivamente, né? Por isso que a gente fala da importância da escola potencializar o protagonismo dos sujeitos do campo. Porque a gente sabe que ela sozinha, ela é frágil, né? Se o prefeito quiser fechar a escola, se não tiver força, ele fecha. Se ele quiser tirar o professor da escola, ele vai lá e tira. Se ele quiser demitir o professor contratado, ele vai lá e demite. Quando a escola não tem vínculo com esse projeto de campo, com esses protagonistas, a escola fica frágil. Então, para a gente defender a escola, a gente também tem que compreender que faz parte de uma estratégia de uma defesa de projeto de campo, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente tem escolas aqui no Goiás, no DF, né, nessa região que a gente atua, que são escolas fortemente disputadas pelo agronegócio, né? Mas por que eles defendem a escola no campo? É porque eles entendem que os sujeitos precisam de educação? Não, porque eles entendem que precisa que a escola exista ali para formar as pessoas para continuar trabalhando nas grandes produções, para a operacionalização das máquinas, na perspectiva do trabalho assalariado, e não na perspectiva do campesinato. Então, nós estamos falando diretamente que a escola está na disputa desse projeto. Porque a gente sempre, não é só fechar a escola, né?
é fechar a escola, mas quando ela se mantém, é disputar o que essa escola ensina, né? E é isso que nós estamos vendo hoje no Brasil com a BNCC, né? Com o debate de currículo, com o debate de formação de professores, porque, gente, tudo é disputa sobre o que essa escola vai ensinar, para que essa escola vai ensinar, né? Então, esse é um princípio bem importante. O terceiro é que a escola precisa ser esse espaço de abertura para a construção de saberes, né? Que a escola precisa fazer o diálogo com os diversos saberes. Isso, gente, é totalmente na contramão daquilo que as políticas educacionais brasileiras estão fazendo, né? Porque o encaixotamento do conhecimento, o engessamento do currículo, o engessamento da formação de professores, é exatamente para a gente não trazer os diversos saberes, que são os diversos saberes produzidos na vivência das pessoas, na vida das pessoas. Então, quando a escola vai ensinando só aquilo que está no livro, só aquilo que está na cartilha, só aquilo que vai cair na avaliação, ela está isolando, né, os sujeitos da sua relação com a vida que eles produzem lá fora, né? E a gente tem que nos desafiar a fazer isso. E um último ponto que eu queria trazer, que é o grande desafio contra o fechamento das escolas, né? É a escola do campo, né, nessa perspectiva de uma identidade de escola de campo, mas que seja uma escola no campo. Vocês sabem que nos últimos 17 anos, nós saímos de 156 mil escolas para 59 mil escolas no campo no Brasil, né? De ensino fundamental, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Ou seja, a gente tem basicamente, quase 100 mil escolas fechadas em 17 anos. Ou seja, o que isso significa? Significa que 17 mil escolas fechadas diminuíam o número de alunos? Provavelmente não. O que aconteceu foi um acirramento do deslocamento dos estudantes para escolas nucleadas na cidade, que na sua maioria, discutem nada de campo, né? Se a escola que está no campo já não faz isso, imagina a escola urbana, né, que recebe alunos de todos os tipos mais diversos possíveis, inclusive os estudantes das escolas do campo. Então, esses princípios, esses 4 princípios que eu levantei, relação com o sujeito, vínculo com o projeto de campo, escola como espaço de construção de saberes e educação do campo no próprio campo, são estruturantes. Por que eles são estruturantes? Porque disso depende a formação dos professores. Porque o professor, eu até marquei aqui hoje, estava lendo aqui, os educadores são considerados sujeitos fundamentais da formulação pedagógica e das transformações da escola do campo. Lutas e práticas da educação do campo têm defendido a valorização do seu trabalho e uma formação específica nessa perspectiva. Quando a gente discute escola, a gente discute isso, né? O educador como centralidade desse processo. Porque o que é que vai acontecer? Aqui tem outros especialistas em BNCC e currículo, como a Ivânia, que está aqui, né? Que o seguinte, o professor tende a ser formado para atuar num determinado perfil de currículo, né? Quando você tem uma BNCC restritiva do ponto de vista pedagógico, metodológico, de conteúdo, você acirra, você leva a formação de professores para isso. Porque a preocupação com as metodologias de avaliação, que são a nossa tônica da política brasileira, acabam cobrando o desempenho do professor a partir de avaliações nacionais. Então, a escola acaba sendo colocada no moinho, né, na roda viva da demanda do município ter boa avaliação, de estar bem no IDEB, de ter boa nota na Prova Brasil, de ser bem no PISA, né? E o que acontece? Como a nossa política ela é meritocrática, inclusive para as escolas,
quanto melhor é a nota da escola, nem estou chamando de qualidade, tá, gente? Quanto melhor é a nota da escola na avaliação, mais essa escola tem direito a benesses políticas. É o contrário do que a gente tem que discutir. Quanto menor é o desempenho da escola, mais ela precisa de investimento. Só que a discussão da meritocracia também vai reproduzindo para as escolas. O que é a gente tem programas no MEC, por exemplo, programas suplementares, né, das ações suplementares do MEC, que só vão para escolas que têm um determinado IDEB X. A escola é induzida a induzir, né, os professores a uma determinada prática pedagógica, que às vezes é restritiva do ponto de vista de todos esses elementos, né? Por isso, a gente entendeu no processo da educação do campo que era muito importante a gente investir na formação dos educadores. Porque como o professor, o educador, ele é o ponto central dessa discussão. E ele é o ponto central, gente, porque vocês que são professores, vocês sabem, é em cima de vocês que toda a pressão dá. A pressão pelo resultado, a pressão porque o aluno não aprende, a pressão porque o aluno não evolui, está em cima, né, desse professor. Na licenciatura, então, assim, 2 ações foram construídas nessa perspectiva. Primeiro, que a gente começou lá em 2006, 2007, por aí, começar a discutir um programa, uma política de formação de professores para o campo, né? E esse programa tinha 2 grandes ações, a licenciatura em educação do campo e um programa, e vários programas de formação continuada de professores, porque existe o professor que está em formação, que não tem nível superior ainda, naquela época muito mais, né, gente, porque a gente vinha de um LDB que começou a excluir o que a gente chamava de professor leigo, né, ou simplesmente empurrar os professores numa pressão para fazer qualquer tipo de formação de nível superior, né? Não é à toa que vocês devem conhecer mais do que eu, que proliferou no Brasil um monte de cursos de universidades particulares, inclusive à distância, para assegurar a formação de professores, né? A década dos anos 2000 foi uma avalanche disso, né? As prefeituras fazendo parcerias com universidades do sul do país, que fazia totalmente ações à distância de formação de professores, porque havia uma pressão muito grande. Só que essas discussões, né, embora pressionassem os professores para a formação, não fazia discussão de formação de escola de campo. Então, o fórum, na época não era fórum, chamava de Movimento Nacional da Educação do Campo, formado pela CONTAG, pelo MST, pela Rede Cefas, pela RESAB, né, pelo MOC, pelo CERTA, era um conjunto de organizações que estavam nesse processo, inclusive com os estados se estruturando com os fóruns estaduais. Vocês lembram que também foi desse período uma ebulição de coisas, né, que aconteceu? Foi nesse período que a gente criou os fóruns estaduais, foi nesse período que a gente realizou a 2ª Conferência Nacional de Educação, foi nesse período que a gente criou os Saberes da Terra, aquela primeira experiência dos Saberes da Terra, foi nesse período que a gente criou a licenciatura em Educação do Campo. Então, assim, foi um período de muita ebulição de debates, né? De acordos de construção política para a gente ter uma política de formação de educadores do campo. E dessa experiência que vinha do Pronera, com muitas experiências em educação do campo, nasceu a licenciatura em Educação do Campo. Vou me apressar, porque eu acho que eu já passei do meu horário, não foi, Marcelo? Eu esqueci de marcar o horário que eu comecei. Então, a licenciatura em Educação do Campo nasce com essa perspectiva de ser um curso de formação inicial, né, para professores que atuariam nas escolas do campo, ou professores que atuavam nas escolas do campo e não tinham nível superior, né. Mas daí em diante, acho que a licenciatura ganhou, ela teve uma primeira experiência com 4 experiências pilotos, né, a UNB, a UFMG, a Federal de Sergipe e a UFBA, a Federal da Bahia, foram as primeiras universidades que fizeram a experiência piloto. No ano seguinte, 2009, o MEC ampliou para 12 universidades. E em 2012, o MEC abriu um amplo edital, né, para
que já foi dentro do Pronacampo, né, que nesse período teve a construção do Pronacampo como um Programa Nacional de Educação no Campo, promovido pelo MEC, Secretarias Municipais e Estaduais. Aí a gente ampliou para muitos estados brasileiros, a gente foi para 39 universidades, 44 cursos. Hoje a licenciatura em Educação do Campo está em 39 universidades públicas, né, são executadas por universidades públicas, e a ideia naquela época, quando a gente propôs isso, é que eles não fossem como o Pronera, não é que fosse uma coisa ruim, mas que eles não fossem programas especiais, como era o Pronera, por muito tempo foi assim. A universidade fazia um curso, terminava aquele curso, ela tinha que batalhar recursos para fazer o próximo curso, porque não tinha grana. A ideia das licenciaturas foi ela entrar no que a gente chama da corrente sanguínea do Estado, ou seja, elas serem apresentadas nas universidades como cursos regulares, né, e não como cursos especiais. Então, o que é um curso regular na universidade? Ele tem a oferta anual, né, ele tem entrada anual, ele tem que ter todos os direitos que qualquer estudante da universidade tem. Bolsa permanência, restaurante universitário, e, no nosso caso, alojamento. Porque qual era a matriz da licenciatura? Formação por alternância. Era uma formação de nível superior em alternância. Gente, que delícia esse neném aqui, do Jodelso aqui, balançando esse neném, estou adorando. Então, assim, a ideia era a gente poder estruturar uma política de formação de professores que saísse do viés da oferta especial, mas que entrasse nesse processo todo, além do financiamento para estruturar os cursos regulares, a gente conseguiu, no finalzinho do mandato não me lembro se era do Fernando Haddad, acho que era do Fernando Haddad, ou era do Mercadante, não me lembro bem, que estava acontecendo no Congresso Nacional aquele debate da ampliação da oferta de profissionais para os estudos federais, né? Naquela época de expansão dos institutos e tudo mais. E ali a gente conseguiu emplacar uma coisa que foi muito importante, que a gente as universidades que instituíssem aquele curso teriam uma equipe de 7 professores concursados para atuar nesses cursos, no ensino, na pesquisa e na extensão. Ou seja, a licenciatura tinha uma intenção de impulsionar a universidade a colocar o debate da formação de professores na ordem do dia, não só do ponto de vista da formação, mas da pesquisa e da extensão. Então, o nosso curso da UNB hoje, né, é um curso que é a primeira experiência que a gente teve do Brasil, né, nas 4 pilotos. A gente tem hoje 16 turmas, né, que já entraram nesse curso. 7 delas já se formaram, nós temos turmas em andamento, e a gente hoje tem no quadro de professores da Universidade de Brasília 27 professores, só da licenciatura, que fazem ensino, pesquisa e extensão. O que está por trás dessa estratégia? Era manter um volume de formação, um volume de demandas de formação de educadores que pudesse incidir nas escolas municipais. E aí eu entro nos nossos desafios. Porque uma coisa é a estrutura de um curso da universidade pensada para formação. Só que aí a gente começou a perguntar para que escola? De que modo? Né? Eu posso falar muito bem da experiência que eu conheço, que é a experiência nossa aqui de professores, que o nosso curso enfrenta. Por exemplo, 70% dos nossos estudantes não são professores de escolas públicas porque simplesmente as escolas não absorvem, né? Os professores que estão nessas escolas, majoritariamente, são professores contratados, né? Contratos temporários. Então, eles não conseguem imprimir uma marca de formação, eles não conseguem imprimir uma proposta pedagógica, ele não consegue porque ele está tentando sobreviver. Então, o nosso grande desafio a partir da formação é como a gente incidir nas escolas, como a gente atuar com os professores de modo a construir o que a gente diz que é importante construir na licenciatura, um coletivo de professores nas escolas. Porque o que a gente entendeu, seja na universidade, seja no município, se não existe um coletivo de professores, ele está sozinho, gente. E sozinho, por mais esforços que a gente faça, a gente sozinho é muito mais frágil
do ponto de vista de implementação de política, do ponto de vista, de prática pedagógica. Então, o que a gente... O grande desafio é como a universidade, mais que formar aquele professor, como é que a universidade cria uma relação com a escola do campo. Né? Ao invés dos nossos estudantes irem lá na escola só fazer estágio, né, a gente incide sobre a escola no seu processo como um todo. Ou seja, no primeiro semestre do nosso curso, os estudantes têm que escolher uma escola de inserção. Né? A escola de inserção é a escola que ele vai, durante todo o seu curso, manter uma relação. Né? Porque nas atividades de alternância, ele tem que desenvolver a atividade de IOC, que é a inserção orientada na escola, e uma atividade de IOE, inserção orientada na escola, IOE, inserção orientada na comunidade, IOC. São as duas ações de tempo comunidade que eles fazem todo semestre. Então, sai do tempo universidade com tarefa para essas duas coisas, além de grupos de estudo e seminários territoriais. A nossa intenção é que essa escola entre no debate com a universidade, e não o professor sozinho. Né? Que essa escola do campo venha participar dos processos de articulação junto com a universidade. Agora, é uma mão dupla, né? A escola tem que ir, a escola tem que vir, só que a universidade também tem que ir. E essa é uma tradição que parece lógica, mas não é na universidade, né? Quem é professor de universidade sabe que, em geral, os professores se comportam no tipo assim, estou aqui, venha, se quiser, estou aqui, vamos fazer um projeto de pesquisa, e não ir à escola. E lá, na universidade, a nossa briga é, professor tem que ir para tempo comunidade. Professor da universidade tem que ir para a comunidade, tem que ir para a escola, tem que dormir no barracão, tem que comer a comida que os nossos alunos comem, tem que dormir lá. Para entender que não basta a gente elaborar grandes teorias. Né? Então, são desafios que são do nosso processo de formação. E, por fim, para finalizar, eu queria propor aqui, eu estou querendo finalizar porque eu queria ouvir vocês, depois eu tenho mais meia hora ainda, tá? Marcelo, eu tenho um curso daqui a pouco que eu vou dar para os administradores do portal da EJA, mas eu ainda tenho meia hora para conversar com vocês. Eu queria parar por aqui para ouvir vocês também. Mas eu queria pensar, Marcelo, você e a Cida, nesse trabalho que tem aí, é a gente pensar em como a gente construir coletivo de professores para pensar práticas pedagógicas nas escolas do campo. E aí, não práticas pedagógicas de cada professor fazendo do seu jeito ou experimentando, né? Mas a gente criar projetos educativos compartilhados de escola que tragam o debate das práticas. Por quê? Porque a prática pedagógica na escola do campo, ela pode te possibilitar tudo isso que eu falei. O diálogo com os saberes, né? O diálogo com os movimentos, o diálogo com os sujeitos, a reafirmação da escola como centro da identidade territorial, sabe? E a gente poder experimentar isso de forma... Projetos coletivos que discutam práticas coletivas nas escolas do campo, independente do professor estar em escola A ou B. E esse é um desafio que, para mim, tem sido muito importante. Principalmente agora, eu estou finalizando o meu pós-doc nessa linha, e eu estou muito, muito, muito desafiada a pensar isso, sabe? Práticas coletivas nas escolas do campo, a partir de coletivo de professores, independente deles estarem na escola A, B ou C, sabe? É a gente poder avançar um pouco nisso. Então, eu queria finalizar a minha fala. Sei que eu já passei dos 20 minutos, eu falei que era 20 minutos, mas eu já passei desses 20. Para a gente poder fazer esse bate-papo. E agradecer muitíssimo. E desculpa, eu falo muito, tá, gente? Falo demais. Se deixar aqui, eu falo até amanhã, assim. É isso. Um abraço e obrigada pelo convite. Mas estou aberta aí. Tenho mais uma meia hora aqui de papo com vocês, se vocês quiserem. Por nós, a gente fica a tarde inteira te ouvindo, porque materializa a tua fala, né? A tua fala materializa praxis, ou seja, a relação teoria e prática na construção de um movimento, ou seja, como a educação do campo é um devir, ou seja, é um processo em permanente movimento, acho que a tua fala, ela
ela sintetiza, né, na verdade, no sentido de como esse movimento ele vai ganhando força, formas, caminhos e percursos da formação de educadores, de pensar o território, de pensar a experiência que você contribuiu, experiência que você aprendeu lá na Espanha, lá na Catalunha, como esse processo todo das licenciaturas vão desenhando, na verdade, os desafios, trazendo mais inquietações para esse processo em movimento quando a educação do campo ela é institucionalizada enquanto política pública. Então, assim, maravilhoso. Eu ficaria a tarde toda aqui contigo, porque é isso, assim, né? É um movimento longo de chegança, um movimento de experimentação, é um movimento de aproximação entre as pessoas, relações horizontalizadas, que é isso que você traz de riqueza na tua fala, que é da experiência da Resab, que é da experiência com a Contab, que é com a experiência lá internacionalmente. Então, isso é muito importante, né? Porque a gente não se estabelece a partir dos territórios numa relação verticalizada, numa relação né, de uma fala vertical, né, de que a gente tem que cumprir tal coisa. A gente vai descobrindo isso. Isso é maravilhoso, Eliane. Então, por isso foi muito acertado esse mês de agosto, você aceitar esse convite da gente. Nos 10 anos do FONEC, né? Você sabe que a gente começa nas lives de quinta-feira. Estou convidando vocês, todo mundo. Sim, sim. A gente começa as comemorações dos 10 anos do Fórum Nacional de Educação do Campo, né? Sim. É bem legal essa coisa da gente também estar nesse processo recuperando essa trajetória, né? E reafirmando isso. Sim, muito bom, muito bom. Bom, a gente sabe que a Eliane tem um tempo hoje que ela tem uma outra agenda, então a gente poderia dividir assim, Eliane, um bloco de 3 perguntas, aí você tem mais ou menos uns 10 minutos para responder, e depois um bloco de mais 3 perguntas, vocês podem abrir o microfone, podem abrir a câmera, ou se quiserem fazer a pergunta pelo chat, e a gente faz a pergunta para a Eliane, e também pode ser direcionada a Cida, mas eu acho que a gente pode aproveitar bastante esse momento para a gente ser bem objetivo na pergunta e trazer essa experiência riquíssima que a Eliane traz para a gente se repensar enquanto formação de educadores das escolas do campo. Pode ser assim? Então, tem alguém inscrito já? Não sei se a Cida já estava acompanhando alguém. Deixa eu abrir o chat aqui para ver, porque a gente... Cida. Oi, Marcelo. Nós temos algumas questões, sim, aqui no chat. Então, aí quem fez a pergunta pode abrir o microfone e fazer a pergunta para a Eliane. Tá? Acho que a primeira que fez a questão aqui foi a Fabrícia. Uhum. Então, pode falar. Posso falar? Boa tarde a todos. Boa tarde, Eliane. Prazer ouvi-la, né? Boa tarde. E eu já coloquei, né, da oportunidade que nós estamos tendo, como talvez alguns nunca tiveram, de repensar a sua própria prática e pensar a educação do campo com um novo olhar. E a sua contribuição hoje, como tem sido em todos os encontros, derruba muitas paredes de resistência, até mesmo dentro de nós. Não vou falar de ninguém, vou falar a partir de mim, tá? Da minha própria pessoa, daquilo que eu sou. E a questão que eu coloquei foi como a gente estabelece um projeto político-pedagógico nas escolas, como a gente constrói isso e entrelaça com as práticas educativas dos professores e como a gente conecta tudo isso com a comunidade, né? Eu estou falando isso dentro de uma perspectiva de educação do campo. Foi essa a minha questão. Obrigada. Obrigado, Fabrícia. Muito obrigado. Boa questão da gente aprofundar. Tem mais? Quem é a próxima pessoa? Regina. Oi, Regina. Pode abrir seu microfone e fazer a pergunta para a Eliane? Regina? Regina, pode falar. Só até apertar na tela e desmarcar o microfone. Boa tarde a todos.
A minha questão é como inserir a consciência dos nossos alunos, na consciência dos nossos alunos a importância de se manter no campo. Porque com o crescimento das cidades, a gente entende que os nossos alunos, eles já criaram uma consciência de que deve ir para a cidade, né? Que a cidade tem muitos atrativos que o campo não tem. Então, como nós vamos mudar um pouco, né? Fazer uma reversão dessa situação para que ele também sinta o desejo de estar no campo. Obrigado, Regina. Próxima pergunta e última Kaique. desse primeiro bloco. Agora é o Kaique. Oi, Kaique, pode abrir seu microfone? Só apertar na tela, Kaique. Oi, Kaique. Aperta na tela Até o Kaique. desativar o microfone. Bem, ele não, acho que não está conseguindo, né? Mas a questão dele está aqui no chat, né? Então a gente vai ler aqui para a Eliane. Tá bom, Cid. Ele diz o seguinte: cada escola do campo deve reconhecer enquanto identidade própria de campo, para assim poder despertar as comunidades sobre esta política tão importante. Mas como fazer? Ok, obrigado, Kaique. E aí já fica as 3 questões. Isso, aí depois tem a Ivânia. A Ivânia fez um teste. Vou colocar aqui no chat os inscritos. Tá, ok. Eliane, é contigo. Então, acho que tem uma coisa bem importante, eu estava tentando aqui acompanhar, mas quando eu fiz já tinha 100 comentários aqui, aí eu perdi, não deu mais conta de acompanhar o chat. Mas assim, acho que alguém citou aqui, né, da experiência da UFRB, acho que muito, quem participou nesse país afora, né, de diversas experiências, sabe que as licenciaturas acabaram oportunizando uma formação, né, que para muita gente não seria possível se não fosse em alternância, né? Porque por mais que você more próximo das universidades, você não mora o suficiente para se sustentar morando ali, né? Então, alguém tinha feito esse comentário e é bem importante. Por exemplo, a gente que está aqui relativamente perto, né, dos nossos territórios, né, por exemplo, o território, a gente tem aqui 300 quilômetros, né, do território Calunga, né, a Universidade de Brasília. Para um estudante Calunga, é impossível que ele vá e volta com 300 quilômetros. Ele tem que ser alternância. Então, eu acho que isso é uma coisa importante que a educação do campo imprimiu, que é fundamental, né, da gente pensar. Mas por que eu estou começando a dizer isso? Porque, para muita gente, a alternância é apenas uma alternância de tempos educativos. Ou seja, o aluno fica concentrado na escola ou na universidade, depois vai para a comunidade. E aí outra turma vem. Mas eu queria trazer isso aqui para responder, para refletir sobre a questão que a Fabrícia trouxe, né? Como construir um projeto de escola com práticas e professor, né, construir um projeto de escola, um projeto pedagógico de escola, com as práticas dos professores e que tem essa relação com a comunidade. Na minha leitura, sabe, Fabrício, assim, o que a gente tem que pensar? Para mim, se eu tivesse que fazer um passo a passo, né, desse processo, eu faria assim. Eu pensaria que primeiro as escolas precisam decidir fazer, né? Querer construir um projeto educativo. E aí, quando eu digo as escolas, eu não estou dizendo toda a escola, porque a gente sabe que às vezes é uma andorinha sozinha lá, né, gente? Tentando fazer. Mas como vocês já são um coletivo de professores de um determinado município, e aí aproveitando aqui a presença desses nossos 2 articuladores, tem que construir, para mim, o primeiro passo é a gente construir para as escolas do campo, talvez para as 95 escolas do campo de campus, né, do campo de campus, essa necessidade de construir um projeto pedagógico de escola que vivencie práticas pedagógicas.
Mas Aline, a gente não tem experiência de prática pedagógica, mas experimentar práticas pedagógicas. E aí, para mim, o grande ponto de partida é a alternância. Por quê? Não a alternância dos estudantes, mas a alternância como princípio educativo. Ou seja, a alternância como princípio educativo é a possibilidade que a escola tem de, naquele diálogo de construção do conhecimento, permitir que as informações da comunidade, dos estudantes, cheguem até a escola. Lembra que eu comecei falando do CAT, do conhecer, analisar e transformar? Sim. A escola é o ponto de partida, mas eu preciso escutar a comunidade. E como é que eu escuto a comunidade? Eu vou lá perguntar para cada pai que está lá? Não. Eu crio um roteiro pedagógico com os meus estudantes que permita que os meus estudantes vá fazer essa escuta. E essa escuta, não é só uma escuta, chega aqui contando a história, meu pai disse, não, é uma escuta organizada. Por exemplo, vou pegar aqui uma coisa que a gente tem discutido, eixos temáticos. Se cada unidade tem um eixo temático, né, você pode, durante daquela unidade, permitir que coisas que estão na comunidade sejam explicitadas para os alunos através dos pais, através das organizações, e essas informações possam vir para a escola e o professor trabalhar ela do ponto de vista da matemática, do português, da ciência. Então, precisa estruturar uma proposta, e aí, gente, não é voluntarismo. Hoje eu mandei os meninos perguntar sobre a queimada que está ali, e depois eu esqueci que eu perguntei sobre a queimada. Não, é um processo, é por isso que tem que ter um projeto pedagógico onde eu traga essas questões como uma estratégia metodológica da escola. E aí, para mim, viu, Fabrícia, eu proporia assim, que o desafio seja como a gente constrói isso? Com os professores discutindo isso. Né? A Roseli Caldarte elaborou um documento que aqui no DF, por exemplo, a gente usa muito, que é o inventário da escola e da comunidade. O que é o inventário? Sabe aquela pesquisa que a gente faz com os nossos alunos para investigar coisa? Na educação no campo, a gente tem um instrumento chamado inventário. Toda escola faz um inventário da sua comunidade. Quem são os alunos? Qual a sua origem? Das famílias, etc, etc. E esse inventário ajuda o professor a pensar o seu processo pedagógico e curricular a partir do currículo formal, mas a partir de experiência que a comunidade traz. Isso são formas da gente poder permitir que essa escola vá se aproximando também de saberes da comunidade. Porque isso tem a ver com a fala da Regina. Como os alunos vão ter consciência, né, para continuar no campo? Vamos recuperar. O nosso objetivo, essa é uma das coisas que a gente tem que pensar muito. É a minha opinião, Deliene, educadora. A nossa preocupação com os nossos estudantes da educação do campo não é se eles vão ficar no campo ou ir para a cidade. Para mim, isso é importante, mas ele é secundário. O nosso processo de educação do campo, na minha leitura, é como a gente formar sujeitos que tenham plena consciência do seu papel enquanto sujeito social, com saberes, com informações, inclusive para ficar no campo, se for essa opção. Para defender o campo, se for essa opção. É claro que nós vivemos uma história de país, a Regina tem toda a razão. Todo mundo que está no campo foi educado, inclusive as nossas crianças de hoje, a sair do campo. Porque se construiu no Brasil rural o ideal de vida, de felicidade, né, baseado no que a gente chama das luzes da cidade. Por quê, gente? Porque o nosso campo é precário, porque o nosso campo é de confronto, é de falta de recurso. Aí a gente diz, não, mas você tem que ficar no campo porque é importante, mas o menino não tem uma atividade. O lazer que ele tem no campo é bater bola e ir no boteco, beber, quando muito. Então, assim, o que, para mim, o grande desafio que a gente tem é ele entender que ele é um sujeito camponês, que ele é um sujeito quilombola, que ele precisa, enquanto sujeito,
entender sua identidade enquanto sujeito e ter opção de ficar no campo se ele quiser. Porque aquela ideia que lá no ruralismo pedagógico dos anos 60, de que o papel da escola era fixar o homem no campo, não existe. O direito de ir e vir, ele é universal e a gente não pode. Agora, o que a gente tem, enquanto escola, fazer é construir uma identidade, fazer com que ele fique no campo com oportunidade, lutar para que ele tenha a oportunidade de ficar no campo, mas que se ele saia do campo, ele não saia iletrado, que ele não saia subjugado, que ele não saia para assumir qualquer função na cidade muito pior do que ele está no campo só porque ele acha que o campo, a cidade é lugar de felicidade. Então, eu não sei se isso é o comum, mas eu sempre tenho dito assim, para mim, o essencial é a gente construir um orgulho, uma identidade de sujeito. É se reconhecer como camponês e, a partir daí, né, a gente entender que ele pode fazer o que ele quiser. Estar onde ele quiser. Sabe? Então, essa ideia de que a gente... Eu entendo bem a questão que a Regina está levantando, porque, na verdade, é assim, ele está ali querendo já ir para a escola da cidade, porque ele acha que é o melhor, que se pedir para o pai defender para ficar na escola do campo, ele não quer, porque... Mas eu acho que a escola também reproduz de forma silenciosa essa ideia de que o campo é um lugar de passagem, né? Que eu estou aqui porque eu ainda não consegui sair. E acho que quando você constrói a identidade, você vai dizer que você é camponês, mas que você pode sair, mas você também pode ficar. A pergunta é como você sai, de que condição você quer sair, que condição você quer ficar, né? E, por fim, tem a ver com a pergunta do Kaique, que é assim, como despertar na comunidade sobre como a escola pode contribuir para a comunidade ter esse entendimento sobre a política. Para mim, tem a ver exatamente com a pergunta da Fabrícia. Eu acho que a comunidade, a minha sensação é que a comunidade responde à medida que ela também vai sendo valorizada como sujeito coletivo, né? O que a gente, assim, cada vez mais a comunidade... Eu sempre digo assim, que às vezes a gente trata a comunidade como uma visão bastante utilitária. Se a gente vai fazer uma festa, a gente convida a comunidade para participar da festa. Ok. Se vai fazer uma reforma na escola, a gente convida os pais para ajudar na reforma da escola. Mas quando que a comunidade é ouvida sobre aquilo que ela produz? Sobre os modos que ela produz? Sobre as formas com que ela constrói o seu conhecimento? Quantas vezes nós, na escola, fazemos isso? Então, para mim, eu sempre digo assim, eu sempre faço uma analogia, né? Conquistar a comunidade, conquistar os nossos alunos é como conquistar alguém, né? E a gente não conquista alguém, né, só falando da gente. A gente conquista alguém também na escuta, e se transformando nessa escuta. Então, a escola não pode assumir uma função autoritária de usar a comunidade apenas para dizer o que ela faz. Para mim, a escola tem que construir uma relação com a comunidade que permita escutar essa comunidade a partir do que essa comunidade faz. E isso é possível quando isso que a Fabrícia perguntou, quando a gente tem um projeto pedagógico de escola, onde a gente tem a clareza de que a comunidade pode contribuir com essa escola. E não é só chamar o pai para falar mal do aluno, ou dizer que ele aprontou, ou para a festa do fim de ano. É mais do que isso. É sobre o que ela produz de conhecimento, sobre forma de fazer. Inclusive para criticar, porque nem tudo que a comunidade faz, do ponto de vista ético, correto, ambiental, é correto, né? E Vânia sabe que o tema, por exemplo, das queimadas é um tema bastante recorrente no semiárido, né? Porque as famílias têm uma tradição de plantar fazendo queimadas. Isso tem que ser problematizado pela escola, porque são saberes que se confrontam. E os meninos das escolas famílias agrícolas sempre falam isso. Mas, professora, quando a gente chega lá e fala para o nosso pai que
que não é daquele jeito, ele manda a gente calar a boca que a gente não sabe de nada, né? Porque ele é que tem o conhecimento. Então, nós estamos, conhecimento, construir conhecimento, é confrontar conhecimentos, é fazer embates. E acho que o papel da escola, nesse caso, é trazer a comunidade para o embate, inclusive para concordar e para discordar e reconstruir conhecimento. Porque a escola também, às vezes, erra, mas ela não admite que ela erra. E ela não chama a comunidade para dizer que ela errou, porque ela também está num pedestal que se coloca... Então, assim, eu acho que o projeto pedagógico das escolas precisam permitir esse canal de diálogo, né? De escuta de processo de aprendizagem, onde a gente vai e volta, onde a gente ouve, e isso, para mim, só constrói com o que a Fabiana diz, com a Fabrícia diz, com o projeto de escola. E aí eu acho que o desafio é assim, é um projeto de uma escola de campus? Não, é um projeto das escolas do campo, que pode, inclusive, fazer, como eu disse no início, juntar 3, 4 escolas e pensar um projeto comum, que tenham características comuns, que façam ações comuns, que se reúnam uma vez por semana, mesmo que virtualmente, para pensar ações conjuntas, para produzir material. Só para vocês terem uma ideia, na Espanha não existe material didático. O Estado não dá material didático para as escolas. Todo o material didático utilizado nas escolas são produzidos pela coordenação de professores nas zonas de escolas rurais, ou adquirida com o apoio dos pais. Material pedagógico, jogos, né? Muita coisa feita em parceria com os pais, por exemplo, jogos da Montessori, de matemática, tudo produzido com os pais. Então, assim, é como a escola também envolve esse pai na construção, e não apenas naquele momento em que o pai é convidado somente para receber o boletim, ou puxão de orelha, ou a festa, né, que seja, né, falando positivamente. Caraca, gente, olha, já são 16h26. Desculpem, gente. Eliane, a gente tem mais 3 pessoas inscritas aqui, uma delas sou eu, né, mas primeiro, antes de mim, tem a Ivânia. Pode falar, Ivânia. Então, vou falar, é rapidinho, não é uma pergunta, é mais para elogiar. Não estou aqui aparecendo aqui com a câmera, porque em tempos de pandemia a gente não se arruma. E está todo mundo tão bonito. Hoje eu derrubei, também bota lá deixa quieto isso. O negócio aqui está meio ruim, imagem. Mas eu quero elogiar, né, ao coletivo que pensou esse momento e trouxe essa grande pessoa que é a Eliane, né, para essa colaboração fantástica com esse tema que hoje é muito importante para a gente, que é o tema da formação de professores, né? Quero dizer, Eliane, que estou morrendo de saudade. Tem muitos anos que a gente não se encontra, pois é. Mas a gente está junta nessa construção aí da educação do campo, com a experiência aqui do semiárido, que foi bastante colaborativa, inclusive, para esse processo que a gente tem hoje, nacional com a educação do campo. Então, só para frisar, né, da relevância, Eliane, do que você traz nessa temática aí da formação de professores, principalmente nesse momento onde a gente vive um rebaixamento da formação de professores no país. Nós temos hoje a base comum curricular, tanto da formação de professores como da educação básica, a BNCC e a BNC de formação de professores, tem trabalhado para esse rebaixamento da formação do professor. Né? Para nós do ensino superior, para nós que formamos professores nas universidades, a gente tem feito um embate muito grande, né, com a BNC de formação, que tem reduzido esse processo tão rico que é pensar a formação de professores, a prática docente, a perspectiva de ensinar aos futuros professores, ensinarem as 10 competências da BNCC. Tem uma iniciativa que eu não sei se todo mundo está atento, nesse conjunto aí das reformas, que é a proposição da criação de um Instituto Nacional que vai regular a formação continuada de professores, que ainda é esse espaço que tanto nós, universidade, fazemos, né, com aquilo que a gente oferece pós-graduação, né, pós-graduação, e também aquilo que os estados e municípios têm feito com essa perspectiva de projetos de formação continuada que chegam mais próximo da realidade das escolas. Então, a gente precisa ficar atento a esse movimento que tem de precarização da formação docente, tanto por a BNC de formação, como e principalmente agora nesse contexto do ensino remoto, né, onde a gente tem a docência reduzida
ao processo de transmissão, socialização do conhecimento específico das disciplinas. E isso é muito perigoso, porque a gente já vinha com esse processo de avanço do grande capital sobre a educação, afastando muito a gente da docência desse nosso papel fundamental que a gente tem na socialização do saber e principalmente na formação dos sujeitos, né? As plataformas online, com tudo tão prescrito, assim como é a BNCC, dizendo o que, como e quando fazer, né, desafiam a gente. E tem o último ponto que eu queria só deixar aqui também pautado para vocês, que nesse enfrentamento todo, nesse processo de precarização da docência, da formação, a gente tem também o processo de precarização e fragilização da escola, né? Então, a gente precisa se atentar, porque esse lugar da escola, como esse espaço que a Eliane traz, né, de relação com a comunidade, de fortalecedora da identidade, a escola como espaço de mobilização da comunidade, como espaço de ampliação cultural, também está sendo perdido, porque tudo vai ficando restrito a esse lugar das avaliações e dos indicadores, como se isso dependesse exclusivamente do professor e não de um conjunto de condições que o espaço educativo precisa ter. Então, estamos desafiados a entender essa conjuntura e, principalmente, de recuperar essa autonomia docente, né, que está sendo tirada da gente, com todas essas prescrições, né, o professor parece ter um manual agora, o que você deve fazer, quando fazer, como fazer, que resultado você tem que prestar, e se a gente seguir esse manual prescritivo, a gente não consegue fazer isso que a Eliane está provocando, que é pensar práticas pedagógicas emancipadoras nessa relação com as comunidades, né? Então, temos esse desafio para a educação do campo e para a educação em todo o país. Então, parabéns mais uma vez, Eliane, por sua fala. A gente vai, aproveitando até para dizer, ó, ouvindo você, nós vamos te chamar para um projeto que a gente está lançando agora, na UNEB, né? Eliane, a gente sempre convoca, né? Mas agora, oficialmente, vamos convocá-la, um projeto que a gente está lançando aí, que já temos mais de 500 professores inscritos, né, de diversos municípios, e aí vamos chamar para você afinar e voltar às suas raízes aqui na Bahia, a se encontrar conosco aqui no semiárido. Gente, muito obrigada, inclusive por vocês terem disponibilizado o link que circulou nos nossos coletivos aqui da Educação do Campo, e por isso a gente entrou, eu e tem mais pessoas da Bahia aí que eu vi, que também entraram nessa conversa. Obrigadão. Obrigado, Ivânia, obrigado, muito bom, muito boa. Eliane foi intimada pelo pessoal aí da Bahia, né? Eu estou intimada para uma live semana que vem também com o povo lá da minha região, né? Do pessoal da UNEB, lá de Ceará. Então, também essa semana, estou bem intimada nesse... Né? Você está em dívida com o pessoal da Bahia, então você trata aí de dar conta da sua dívida. Verdade. Mas vamos lá. Eliane, a gente tem algumas áreas aqui no município de Campos que é tida como as sedes dos distritos, né? Geralmente, as características das sedes dos distritos, elas têm a maior concentração de pessoas, mais comércio e a tendência de ter mais aspectos urbanos, né? A minha questão para você seria o seguinte, assim, em relação a isso, nessa questão dessa visão um pouco distorcida sobre o campo, eu queria que você falasse um pouquinho como é que as escolas, né, os educadores, eles podem promover assim, esse olhar diferenciado, né, para além, né, desse território micro, né, tido como, julgado como urbano, né, como que a escola ela pode fazer com que esses educandos eles tenham um olhar diferenciado, né, para a localidade onde eles vivem, né, desse território, né, que é um espaço rural, mas, no entanto, tem uma microsede ali julgando o tempo todo que aquele espaço é um espaço urbano e, na verdade, não é. Queria que você falasse um pouquinho sobre de que forma a escola e os educadores podem estar, né, promovendo um novo olhar, uma visão diferenciada para esse território. Obrigado, Cida. Eu tenho uma questão. Oi, Marcelo, não estou te ouvindo. Acho que ele travou. Acho que travou a... Tá me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Então, na pesquisa que eu fui fazendo de mestrado, eu entrevistei alguns jovens do coletivo, eu contribuo com a Comissão Pastoral da Terra no Rio de Janeiro, em Campos, né?
E aí, nas entrevistas, nós fizemos uma experiência de educação do campo popular, na perspectiva lá do assentamento. E aí, nas entrevistas com os jovens, eles falavam o seguinte: Marcelo, a escola que tem do ensino médio é uma escola que não diz respeito com a nossa vida, a escola que não fala em nenhum dos conteúdos, em nenhum dos componentes curriculares há uma discussão mais aprofundada ou uma discussão superficial sobre o campo. Eu sou assentado, meu pai e minha mãe me criaram na lavoura de abacaxi, cana e outras culturas. Em nenhum momento na escola básica do estado eu me reconheci naquela escola, porque todas as comunidades camponesas que tem no entorno da escola, não há um projeto sendo discutido na escola. Aí eu fiquei lembrando, depois que a Ivânia falou, que esse projeto em curso de homogeneização da educação, as competências que tem que ser desenvolvida pelos educadores, ela já é da década de 90, naquele período lá dos PCNs, e aí ela é só retomada com um novo nome de BNCC. Aí fiquei pensando, na formação dos educadores do campo, essa transmissão de conteúdo, ou seja, esses conteúdos, eles não são conteúdos que deixam o professor muito mais em dúvida o tempo todo desse projeto que já é hegemônico, do urbano, porque não trata da relação complementar entre campo e cidade, não dicotomiza campo e cidade. E fico pensando assim, como os educadores o tempo todo reforçam na fala a ideia de urbano, porque tem isso, urbano porque tem aquilo, urbano porque tem aquilo, sem compreender as relações complementares entre o campo e a cidade. E aí, então, um conjunto de conteúdos definidos pelas secretarias do Estado e dos municípios, como se os professores fossem apenas reprodutores, transmissores de conteúdo. E aí, na tua fala, você provoca que precisamos compreender, se preencher da realidade, né, para poder compreender esse processo da escola no território. Então, a gente ultrapassa a ideia de campo e cidade, a gente discute a escola enquanto território. Então, assim, queria que você tentasse explorar um pouquinho mais isso, porque eu acho que as entrevistas com os nossos estudantes, os responsáveis, os pais, elas ajudam muito a gente perceber e romper essa ideia dicotomizada entre campo e cidade, que o distrito o distrito é urbano, enfim, tá? Um beijo já de antemão. Muito obrigado. Gente, ó, eu tenho para responder isso, Jesus amado. Vamos lá. Então, eu queria, assim, dizer que tudo isso que eu disse antes das falas de vocês é a contraposição do projeto hegemônico de formação, né? Nós estamos na contramão daquilo que vem se consolidando historicamente no Brasil sobre o papel da escola, sobre o papel da formação de professores, sobre o debate de currículo, né? Sobre o debate do público, né? A gente já não tem mais uma unanimidade tão forte como a gente teve em anos da nossa experiência de que o público deve ser a nossa grande defesa, né? O privado está aí entrando com muita força como referência de qualidade, né? Então, assim, é para dizer que nós estamos num projeto contra-hegemônico. Nós estamos nadando contra a maré, né? Se a gente fosse dizer numa metáfora, né? Então, o que nós estamos... Essa é uma primeira coisa. O projeto de formação de professores da educação do campo, ele é um projeto que está na contramão do que se tem construído historicamente para o projeto de educação de país. Ponto. Essa é a primeira coisa. A segunda é que nós temos agravantes, né? O que são esses agravantes? Esses agravantes são as disputas mais acirradas por esse controle da educação, né? Então, a gente tem, ao longo dessa última década, principalmente, uma lógica invertida do que é qualidade, do que é o papel da escola, inclusive do qual é o papel do público, né? Uma tentativa a todo momento de desqualificar o público, o sistema público de educação, como capaz de dar conta do seu processo.
Junto com isso, você tem a militarização das escolas, você tem a discussão das organizações sociais para gerir escola, você tem as fundações produzindo material e construindo plataformas para dizer como deve ser ensinado e o que deve ser ensinado. Ou seja, nós estamos não só mais na contraposição ideológica de projeto, mas nós estamos assistindo no país uma implementação que é o desmonte do público como capaz de dar conta disso aí. A gente não pode se furtar de entender isso. Quando a gente diz, vou pegar aqui que vocês sabem um exemplo disso, vocês devem já ter vivido um pouco isso. Quando uma editora, em nome do apoio ao município, propõe fazer formação de professores pela editora, com seu público, com seus... Em contraposição, o município acatar a sua proposta de material didático, né, nós estamos colocando os nossos professores para uma formação que vai contra tudo isso que a gente está dizendo. Quando a gente diz que a Fundação Lema, Fundação Ayrton Senna, Fundação Itaú, Fundação Telefônica, é muito boazinha a ponto de promover formações e produção de material didático e doar para a escola, a gente está dizendo que a gente está permitindo que o privado nos diga o como e o que ensinar. Então, não sejamos ingênuos, que o que está em foco, gente, é a desmoralização do público como capaz de ensinar. Isso não é uma tarefa pequena, não é só mais uma contraposição de projeto de educação. Isso nós sempre vivemos. O embate nós sempre vivemos. É mais do que isso. Aqui, o que nós estamos assistindo é uma retirada do público como capaz de promover o seu processo de ensino e aprendizagem, de gerenciar a escola, de produção de material, e colocando o privado no centro do debate. Foi isso que a BNCC fez. A BNCC é um resumo daquilo que as empresas privadas têm de produção pronta para vender aos municípios. E agora as plataformas estão recheadas. Então, chegou para ofertar, gente, mas é melhor ter uma formação com a Fundação Itaú, ou melhor ter uma formação com a Ayrton Senna do que não ter. É melhor não ter. Não tenha dúvida disso. Porque, gente, o papel dessa estratégia é dominar corações e mentes dos professores. E esses professores, inclusive, dominar para descartar. Porque o processo de uberização que a gente assiste hoje em todos os serviços estatais está correndo para dentro dos professores. Quando eles dizem aqui que o papel do professor no ensino remoto é preparar a tarefinha, ir na casa do aluno entregar e depois acabou, ele está tirando o papel da função social do professor. Isso que a Ivânia fala é verdadeiro. Há um rebaixamento estrutural da carreira de professor. Estrutural, gente. Estão nos resumindo a um mero elaborador de propostinha, ou de produção de vídeo, ou de aula, ou de levar o material para o aluno. A escola é muito mais do que isso. Mas é essa escola do ponto de vista de concepção de pública, universal, de ofertar oportunidade para as pessoas terem condição de aprender. O que eles estão querendo é dizer como essa escola tem que ensinar, o que essa escola tem que ensinar e como essa escola tem que ensinar. Não é pouca coisa. E pode ter certeza que o nosso futuro, se a gente não enfrentar isso, vai ser uma uberização do papel do professor. O professor como dador de conteúdos prontos. Então, para isso, não precisa ter nível superior, não precisa ter licenciatura, não precisa... Não! Você pode fazer isso à distância. Não sei se vocês assistiram o estado de Santa Catarina, no Paraná, trocou 350 professores temporários por 10 tutores. Ou seja, você tira o papel do professor por causa da pandemia, porque agora a prioridade era fazer ensino remoto, e aí, sabe, a precarização é para a gente não ter mais sentido. Não tem mais sentido ter um professor concursado se eu posso contratar um monitor para fazer um trabalho
remoto, ou com plataformas, ou para aplicar um conteúdo que alguma empresa ou alguma fundação já preparou, já ensinou, inclusive, como fazer. Então, nós estamos fazendo uma discussão, é uma discussão muito profunda. Nós estamos vivendo um momento muito, muito grave da educação brasileira, né? E BNCC, Fundeb, tudo isso são questões que estão em jogo e que vão impactar diretamente na formação dos professores, né? Então, eu queria aproveitar essa fala da Ivânia para dizer isso. Sobre as duas outras questões que foram levantadas, eu acho que existe uma discussão que a gente precisa fazer preliminar. Existe um grande equívoco no Brasil, e quando eu digo no Brasil, é do ponto de vista teórico, de elaboração, do que é campo e do que é cidade, né? Por exemplo, um distrito, como foi citado pela Cida, é considerado cidade, por quê? Porque tem infraestrutura, porque tem energia, porque tem água, porque tem calçamento. Isso não define. Isso não define a cidade. A cidade não é definida pela estrutura que ela tem. Porque, senão, à medida que a gente avançar no direito, a saneamento, a energia e água, a gente vai dizer que a gente não tem mais campo? Não. O campo é definido a partir da sua organização produtiva. E por essa nomenclatura, muitas cidades desse país nem seriam cidades. A pergunta é, do que as pessoas vivem? Do serviço? Do comércio? Um distrito vive do comércio? Não vive. O distrito vive da produção que está ao redor dele. Da sua maioria de produção que está ali. Então, ele não é cidade. Então, na verdade, é uma ideia de cidade como lugar do moderno. Modernizou no sentido de ter acesso a benefícios e a direitos, ele deixa de ser campo. É preciso discutir o que é que nós estamos nos referindo quando a gente fala de campo. Campo como lugar de produção, né? Então, cidades que... a gente tem cidades do interior da Bahia, por exemplo, que 90% da população sobrevive do plantio da roça e 10% de serviço. Trabalho na prefeitura, o comérciozinho que tem ali no centro da cidade, mas majoritariamente as pessoas vivem no entorno ali produzindo, o campo, a horta, a criação do gado, a criação de porcos, de ovelha, de bode. Dá para dizer que essa cidade é uma cidade urbana, porque a sobrevivência dela é camponesa. Mas esse é um debate que a gente precisa fazer na concepção de campo, porque existe aquela ideia de que o IBGE fez uma coisa bastante... se passa de tal perímetro, deixa de ser cidade, passa a ser campo. Essa é uma discussão que a gente precisa fazer muito sobre o que nós entendemos por campo. Na Espanha não teria campo, porque todas as comunidades têm energia elétrica, calçamento, água encanada, luz, estrada, ônibus, transporte, tem tudo. Você anda com... Mas, inclusive, boa parte da sobrevivência está ligada a serviço, não está nem ligada à produção agrária. Mas ainda assim eles se reconhecem como campo. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente precisa fazer um debate. Para a gente não cair na falsa ideia de que desenvolveu deixou de ser campo. Então, eu acho que esse é um ponto importante para a gente fazer o debate. E aí, casado com essa proposta da Cida, para finalizar, acho que tem a ver com o que o Marcelo perguntou, né? As escolas estão cada vez mais sendo orientadas para negar essa diversidade, negar esse diverso do campo. E essa homogeneização, mesmo na cidade, é mentirosa. É mentirosa, porque na escola da cidade eu tenho a pessoa, o trabalhador do comércio, eu tenho aquele que produz, eu tenho aquele que é empregado, eu tenho um público diverso. Então, essa homogeneização que a gente vai praticando nas nossas escolas vai, inclusive, excluindo, né, o debate de campo. E nas escolas de ensino médio, pior, né? Vocês já viram, gente? No Brasil, pelo que eu estava lendo, não tem 1.000 escolas, não, é menos, quer ver?
Não, a gente tem 957 escolas rurais de ensino médio. 900 e poucas, me parece. No campo. Se a gente tem 5 mil e poucos municípios, quer dizer que nem todos os municípios têm uma escola de ensino médio no campo. Então, Sim. boa parte dos nossos municípios levam os estudantes da escola do campo para a escola de ensino médio na cidade, majoritariamente. E essa escola não discute esse campo, não discute esse sujeito. Então, ela, de fato, ela vai reproduzindo isso que o Marcelo está dizendo, uma exclusão de identidade. Porque vem de um lugar onde nega campo como lugar de valor. E ele vem para uma escola que ele não existe enquanto camponês, enquanto sujeito camponês. Então, a tendência dele, enquanto sujeito em formação, é não se reconhecer. Assim como o cara do distrito não se reconhece, que está no distrito não se reconhece como campo. Né? Como é que a gente pode fazer isso? Eu só vejo uma forma, que aí eu finalizo a minha fala dizendo isso. Eu desafiaria vocês a montar um grupo de trabalho de professores para estudar uma proposta pedagógica para as escolas do campo, de campus, dizendo o que é que vocês entendem por campo, o que é que vocês entendem por escola, e o que é que vocês entendem que seja o papel da escola do campo nesse diálogo da construção da identidade e do reconhecimento do sujeito, e que práticas vocês vão fazer nessa escola que vão potencializar isso. 4 pontinhos. Comece a pensar sobre isso. Demora, é trabalhoso, tem briga, tem confusão, tem cansaço, tem. Mas a gente não sai do lugar, gente, se a gente não começar a estruturar uma proposta, experimentar ela. E aí peçam ajuda à universidade, peçam ajuda ao FONEC, me chamem outras vezes que eu venho, sabe, para a gente pensar sobre isso, porque assim, se vocês têm uma articulação municipal, isso já é muito importante. Muito importante. Sabe? Ao invés de você fazer reuniões só para conversar sobre temas, façam para escrever uma proposta. Sabe? Para pensar isso. Né? O que nós entendemos por campo nesse município? O que é que nós entendemos por escola do campo nesse município? E que práticas nós podemos fazer nessas escolas que podem potencializar esse reconhecimento do sujeito enquanto sujeito do campo? Conseguem que todos entendam isso? Não vão conseguir. Não é nossa ilusão achar que nós vamos transformar todo mundo. Mas são pequenos passos que ajudam a gente a ir se apropriando dessa construção. Jesus amado. Terminei, gente. Gastei 16 minutos. Era só 4. As meninas já estão me chamando. Você não veio? Eu falei, calma aí, estou chegando. Obrigado. Te agradeço em nome da Coordenação de Educação do Campo, a Secretaria Municipal de Educação. Agradeço a todos os educadores que estão aqui até agora, bravamente resistindo. Sim. Agradeço as contribuições, as questões que foram formuladas para a Eliane pensar junto com a gente, ou seja, para a gente pensar caminhos, a construção desse trabalho. A gente queria muito agradecer a prontidão da Eliane, as palavras, agradecer a todos que estão aqui até agora, nesse rico processo de roda de conversa nesse período de pandemia. Deixar um grande abraço, a gente vai encaminhar para você um documento depois, tá, Eliane? Gente, isso aqui, ó. Sim. Uma ótima arma para vocês aqui, ó. Ele está disponível em PDF, tá, Marcelo? Sim. Acho que é muito bom para os professores lerem, estudarem, que tem muita coisa. Olha, o meu está todo marcado aqui. Eu sempre volto para ele aqui. Volte e meia, eu estou aqui, né, nas minhas marcações. A gente fica com 2 tarefas desse teu encontro de hoje. Uma é pensar, uma é esse dicionário de educação do campo chegar nas mãos de todos os educadores que estiveram aqui, e a outra é a gente pensar esses 3 pontos que são pontos fundamentais de construção da política, que é o que é campo, o que é uma escola do campo, e pensar os caminhos metodológicos que vai fortalecer a prática da identidade do campo. Então, e que formação é necessária para esses professores fazerem isso? Sim. Sabe, para vocês não caírem na cilada de achar que uma fundação Ayrton Senna vai dar conta disso, ou que uma fundação telefônica vai dar conta disso. Não vai.
tem que construir o caminho pelas universidades, pelos movimentos, pelos grupos, sabe, que estão discutindo isso. Sim, sim. Te agradeço. Cida, pode finalizar, encerrar? Sim, sim. Beijo. Beijo. Eliane, em nome da coordenação da Secretaria de Educação, né, Coordenação de Educação do Campo, em nome da Secretaria, né, de Educação do município de Campos, nós gostaríamos de agradecer imensamente as suas contribuições, que foram riquíssimas, eu tenho certeza, né, que muitos, né, estão satisfeitíssimos com a sua fala, se contemplados. Perdoe-me, né, os companheiros, as companheiras aí que fizeram algumas questões após, né, o período de inscrição, que não dá tempo, que a Eliane, ela já está aqui com a gente, já contando com as horas para ela ter um outro compromisso. Mas, em nome da Secretaria de Educação, em nome da Coordenação de Educação do Campo aqui do município de Campos, nós gostaríamos muito de te agradecer bravamente. Vai ficar prenda para depois, né, no encontro presencial, e a gente vai dar uma prenda dobrada, hein, Marcela? Nossa dívida com a Eliane. Né? A nossa leva para a praia que já paga, Cida. Ah, então tá bom. Eu sou facinha, me leva para a praia que eu já estou feliz. Tá, joia. Então, a gente agradece imensamente suas contribuições, foram maravilhosas. Certamente a gente vai pensar nessa estrutura, juntamente com nossos educadores, as nossas unidades escolares. E, assim, a gente está aqui somando forças, né, lutando para que a gente consiga avançar nesse processo, né, que é tão árduo, amplo, né, e também emancipador, que é a educação do campo, né, em nome de toda a equipe, em nome dos educadores, dos profissionais que aqui estiveram, né, a gente gostaria muito de te agradecer. E agradecer também a todos que estiveram presentes conosco aqui no chat, de alguma forma. Eu vi aqui alguns vídeos que tinha gente com o bebê no colo, mas estava atento, ouvindo, prestando atenção, tinha gente fazendo 1000 coisas com a câmera aberta, e a gente estava aqui, né, contemplando, que legal que o pessoal estava participando de alguma forma, né? Ainda que não pôde falar, não pôde escrever, mas pôde estar ouvindo e pôde estar conosco aqui nessa tarde. Imensamente agradecida, os companheiros aí dos outros estados estiveram conosco, né? A gente agradece muito a presença e a participação de vocês, tá bom? Beijo, gente. Obrigada pelo convite, tá? Espero encontrar. A gente vai chamar você mais outras vezes. Tá bom, pode me chamar. Se eu tiver... Obrigada, tamo junto. Se cuida. Vocês também, gente. Beijo. Obrigada pela oportunidade. Um abraço. Abraço a todos. Até semana que vem, pessoal. Semana que vem nós temos outra live. Tá bom? A gente tem outro tema. Beijo, beijo, Eliane.